o gráfico, né, que representa as hipóteses, né, de prisão e vamos dar uma olhada só para relembrar. Só um minuto. Então, a gente teria essas espécies, né, de prisão com os remédios adequados. A gente vai se limitar a essa primeira raia, né, aqui, que a gente está ainda numa fase pré-processual, né, a gente ainda não adentrou o processo penal, que seria essa fase. Então, a gente está analisando o que a gente pode fazer em relação à prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva, né? Então, a gente teria que, em relação à prisão em flagrante, que é fundamentado nos artigos 301 e seguintes, né? O 302 o 301 tem aquela flagrante facultativo e o obrigatório, o 302 tem as espécies de flagrante admitidos em lei, né? O flagrante real, o quase flagrante. E aqui os remédios que a gente pode utilizar em relação a essa espécie de flagrante, né? Relaxamento de prisão ou liberdade provisória. Eu já visto que habeas corpus a gente não trabalha nesse momento, só trabalha no final do semestre. A gente pode também ter nessa fase a prisão temporária, e aí tem uma legislação específica, que é a Lei 7.660 de 89, e a gente tem a prisão preventiva, né, que aí a gente pode ter como remédio para essa espécie de prisão, requerimento para revogação e a liberdade provisória. Então, é dentro dessas três bolinhas aqui que a gente está trabalhando agora. Tranquilo? Então, em relação ao caso que foi proposto e que está lá no AVA, eu vou colocar aqui na tela para a gente dar uma lida novamente, para a gente começar a conversar sobre o, o caso, né, sobre nossa atividade de hoje, que será prática. Então, é uma prova da OAB de 2006, ainda quando algumas unidades da federação não aderiam à prova unificada da OAB, né? Então, durante um certo tempo, pelo menos São Paulo e Rio, eu acho, ficaram fazendo seus próprios exames. E o enunciado da questão diz o seguinte: Maria José, indiciada por tráfico de drogas, apontou em seu interrogatório extrajudicial, realizado em 31 de 11 de 2006, Tiago, seu ex-namorado brasileiro, solteiro, bancário, residente na rua Machado de Assis, número 167, no Rio de Janeiro, como a pessoa que lhe forneceu entorpecentes. No dia 4 de 11 de 2006, né, ou seja, no dia seguinte, cientes da assertiva de Maria José, policiais foram ao local em que Tiago trabalhava e o prenderam por suposta prática do crime de tráfico de drogas. Nessa ocasião, nessa oportunidade, né, não foi encontrado com Tiago qualquer objeto ou substância que o ligasse ao tráfico de entorpecentes. Mas a autoridade policial entendeu que, na hipótese, haveria flagrante impróprio, ou quase flagrante, porquanto se tratava de crime permanente. Apresentado à autoridade competente, Tiago afirmou que nunca teve qualquer envolvimento com drogas e muito menos passagem pela polícia. Disse ainda que sempre trabalhou em toda a sua vida, apresentou a sua carteira de trabalho e declarou possuir residência fixa. Mesmo assim, lavrou-se o auto de prisão em flagrante, sendo dada a Tiago a nota de culpa e em seguida fizeram-se as comunicações de praxe. Com base na situação hipotética descrita acima, e considerando que Tiago está sob custódia decorrente de prisão em flagrante, redija a peça processual privativa de advogado pertinente à defesa de Tiago.
Então, vamos lá, né, pessoal? Primeira observação, na hipótese flagrante, né, em situação em que haja audiência de custódia, o juiz ele poderá relaxar a prisão, não vislumbrando a necessidade da prisão ou, no caso, se ele visualizar uma ilegalidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, pessoal, é qual é a espécie de prisão, né? Então, naquele gráfico tem três bolinhas, né? Nós temos a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Então, a gente identifica qual é a espécie de prisão, né? Então, obviamente, eu já disse para vocês que nossa atividade hoje ela é colaborativa, então eu vou querer a participação de vocês, né? Senão, hoje não vou dar uma de Dora a aventureira. Eu vou fazer a pergunta e se ninguém responder, nós vamos passar o resto da aula calado. Qual a espécie de prisão, né? Nós estamos diante de qual espécie de prisão? Vamos lá. Ana, Gabriel, Isadora, Larissa, Marcelo, Sâmia, Sara, Tiago. Qual a espécie de prisão do caso que nós estamos analisando? Prisão em flagrante, né? Sara, Isadora, Gabriel, Sâmia, né, que responderam. Exatamente. E aí, pessoal, a gente vai lá para aquele gráfico que tem lá as bolinhas e observa que nós temos duas hipóteses. Né? Já visto que eu já disse que a hipótese de habeas corpus está descartada. Até mesmo porque a questão diz que a peça tem que ser privativa de advogado. E habeas corpus não é peça privativa de advogado. Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus. Certo? Então, sempre que vocês observarem essa expressão privativa de advogado e for algo relativo a uma prisão, você já descarta de cara, certo? O habeas corpus. Ok? Então, primeira observação. Então, resta para a gente identificar se a peça que nós vamos produzir é um relaxamento de prisão ou um pedido de liberdade provisória. Para que seja um pedido de relaxamento de prisão, a gente tem que verificar, pessoal, se há alguma ilegalidade na prisão. E a ilegalidade a gente observa sob dois aspectos. Primeiro aspecto, certo? O aspecto material. Se é uma das espécies previstas no artigo 302 como espécie admitida de prisão em flagrante, certo? E a segunda é a ilegalidade formal, ou seja, não foram cumpridas o que se exige para a lavratura de um auto de prisão em flagrante. Eu não sei se dá para vocês verem o que está marcado de amarelo aí no texto. Mesmo assim, lavrou-se o auto de prisão em flagrante, sendo dada a Tiago a nota de culpa, e em seguida fizeram-se as comunicações de praxe. Isso, pessoal, desculpa. Isso, pessoal, na questão é para determinar que, em relação a formalidades, nós não temos nenhuma ilegalidade. Então, dos aspectos de ilegalidade, a gente já descarta, que seria a ilegalidade formal, pois foi cumprido, né? Foi lavrado o auto de prisão em flagrante, dado nota de culpa, feito comunicações de praxe, que são aquelas comunicações que devem ser realizadas em 24 horas, né, para o juiz, a família do preso, advogado, caso ele não tenha defensoria pública, certo? Então, sendo cumprido toda a formalidade, nós não temos ilegalidade
nesse aspecto formal. Aí a gente passa a analisar se é o caso, certo, de uma ilegalidade material, certo? Então, a gente analisando, por exemplo, o artigo 302, né, do CPP, a gente vê que considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-lo, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. E quatro, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir se ele é autor autor da infração. E o 303 fala dos crimes permanentes. Né? Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Ora, nesse caso, há alegativa de crime permanente. Só que o tráfico de drogas, ele nem, não é um crime por si só permanente. Ele depende do verbo, né, em que o autor do crime pratica a atividade, né? Então, ele é permanente, por exemplo, nos casos de armazenar a droga, né, manter em depósito, mas no caso de vender e fornecer, o crime é instantâneo. Só para lembrar um pouco de conceitos que vocês viram no Direito Penal 1, acerca de classificação de crime, né? Então, não é o crime por si só, é a conduta praticada que é permanente. Aí, vamos lá. No nosso caso, o delegado, ele fala, né, deixa eu ver onde é que está no trecho aqui, a autoridade policial entendeu que na hipótese haveria flagrante impróprio ou quase flagrante. Pessoal, flagrante impróprio ou quase flagrante é o que está no inciso 3º do artigo 302, certo? É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, certo? Então, a gente já eliminou a hipótese de ilegalidade formal. E aí eu vou perguntar para vocês, caros alunos, quanto à questão da ilegalidade material, né? Nós já temos aqui algumas participações, a Sâmia, né? Ela acha que não se enquadra em flagrante, até porque ele não foi encontrado transportando, armazenando, etc. E para configurar, ele precisa achar com meios de fabricação, venda, resquícios de droga. E aí me faz uma pergunta, não? Né? O que vocês acham, né? Segundo a opinião da Sâmia, ela está correta? É uma situação de flagrante? Não é? Porque se não for uma situação de flagrante, aí nós já resolvemos qual é a peça que nós vamos fazer, né? Se não for uma situação de flagrante, nós vamos estar diante de uma ilegalidade material, né? Então, vamos lá, pessoal, participando, né? E aí, configura-se na hipótese do inciso 3º, 302, o Tiago também acha que não, né? Então, nós já temos dois votos que consideram que nós devemos elaborar a peça de relaxamento de prisão. Né? Já que tem legalidade, nós não elaboraríamos uma liberdade provisória. Concordam? A Sara concorda com a Sâmia. Agora fica mais fácil de se pronunciar, né, pessoal? Que é só se concordar com o colega, né? Ou não. Vamos lá. Então, realmente vocês estão certos, né? Nós estamos diante de uma ilegalidade material. Então, não é correto
entender, né, que pelo mero depoimento de alguém, principalmente ex-namorada, né, que pode ser um ser vingativo, possa se efetuar uma prisão simplesmente com esse depoimento. Isadora, você concorda com o quê? Que é uma ilegalidade ou que ex-namorada é um ser vingativo? Ou os dois? Os dois, né? Pode ser, né? Então, certo, né? Então, nós já resolvemos o primeiro problema, que é saber qual a peça a produzir. Tranquilo? Então, todos concordam que nós, então, deveremos dar como solução para esse problema um pedido de relaxamento de prisão, certo? Eu coloquei para vocês fazerem uma leitura, né, um texto com o que de principal, né, o que é comum em todas as peças processuais, acredito que vocês devem ter lido, né, era um texto assim, só de 10 páginas, e dizendo que cada uma dos elementos da peça representa, certo? Resumindo, pessoal, fazendo um resumo daquele texto, nós vamos ter, na nossa peça processual, que nós vamos escrevê-la agora, até o final da aula, tem que estar terminado. Nós vamos ter que ter o endereçamento, que é para quem deve ser dirigido o pedido, certo? Vamos ter a qualificação, né? Então, as informações, no caso, as informações do Tiago, né? E aí são as informações que constam na questão, então, informações que não constam, vocês não inventem, né? Colocam, por exemplo, entre parênteses. Eu acho que, por exemplo, na questão não tem o RG nem CPF, né? Então, você bota lá entre parênteses RG, CPF. Dentro da qualificação, você vai estar trabalhando como advogado, certo? Nesse caso, né? A questão indica que você deve ser advogado. Você deve indicar que tem procuração, então você vai colocar lá que tem procuração. E o verbo, né? O verbo é importante também, o verbo da peça de relaxamento de prisão é o verbo requerer, né? Requerer o relaxamento da prisão. E dentro da qualificação, o que é mais importante, o fundamento legal, certo? Dentro disso que eu já falei, do endereçamento e da qualificação, pessoal, uma informação importante para vocês, que logo, logo vão estar realizando, né, fazendo ou se submetendo, conforme queiram, ao exame de ordem. Que só do endereçamento e da qualificação já pontua 2 itens. Então, você endereçar para a autoridade correta, já pontua, e você fundamentar a peça, ou seja, dizer que não é você acertar o nome da peça, pedir de relaxamento de prisão, é você fundamentar, dizer em que dispositivo legal essa peça está fundamentada. E em seguida, né, vocês vão abrir 3 tópicos, um tópico para os fatos, um tópico para o direito e um tópico para o pedido, certo? Então, vamos lá. O outro documento que eu coloquei à disposição de vocês é um documento que traz um quadro, né, das principais peças. Está aparecendo aí para vocês quando eu mudei a tela? Apareceu aí o quadro? Ou continuou na questão? Certo, apareceu, né? Então, isso aqui, pessoal, é um resumo de todos os checklists que vocês vão ter acesso até o final do semestre. Então, vou ter que o relaxamento de prisão é cabível quando a prisão em flagrante foi ilegal, e aí a gente já viu que é o nosso caso, e tanto faz se a ilegalidade
material quanto formal, é a mesma coisa, o mesmo relaxamento. Vamos ter como fundamento aí o artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, e o endereçamento deve ser a um juiz de primeira instância. A hipótese, né, é quando a prisão em flagrante ilegal estiver sendo mantida, né, enquanto houver a prisão ilegal, pode ser ajuizado a qualquer momento esse pedido, e o próprio pedido, né, o último tópico, que é o pedido, você tem que pedir. Aí está faltando uma coisa, né, nesse resumo, que seria a manifestação do Ministério Público, mas o mais importante seria o pedido de relaxamento da prisão, e não esqueçam que sempre que envolver restrição da liberdade de alguém, obrigatoriamente, se você está pedindo para soltar a pessoa, tem que pedir a expedição do alvará de soltura. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, como é que se endereça a um juiz de primeiro grau? Certo? Vocês vão começar a peça de vocês da seguinte forma. Só um instante. Então, vocês vão começar a peça de vocês da seguinte forma. Abram aí logo, pessoal, uma tela, né? Uma janela em branco do Word ou do editor de texto que vocês utilizem, certo? Para que vocês vão fazendo o passo a passo e ao final da aula a peça esteja concluída, certo? Então, como é um juiz de primeiro grau, vocês vão colocar excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara criminal da comarca do Rio de Janeiro. Por que que não sei a vara? Não tem como saber, né? A questão não diz se a prisão em flagrante ainda não existe processo, não se sabe que vara é, mas a questão traz o Rio de Janeiro como local. Então, se não trouxesse o local também, vocês obrigatoriamente teriam que deixar em branco, pois não inventem informações, né? Você não deve criar dados, tranquilo? Então, logo na primeira peça, em cima da sua peça, você vai colocar isso aí. Tiago, não. No processo penal continua com a questão do juiz, não traz, não traz essa novidade aí do CPC, não. Mas essa pergunta aí, ela é recorrente, né? Toda aula tem. É uma dúvida pertinente. E principalmente quando o aluno está fazendo, ao mesmo tempo, estágio 1 e 2, né? Aí fica essa confusão. Então, escrevam aí, né? Vocês já ó, devem estar com a tela do editor de texto para ir produzindo a peça. Em seguida, pessoal, aí vocês saltem umas duas linhas aí, só para não ficar colado, né? Aí vai uma dica, né? Uma dica referente a exames, né? Concurso. Tem gente que diz, tem que saltar 10 linhas. Primeiro, não existe isso em local nenhum que eu saiba, né? Primeiro, na legislação brasileira não existe isso. Isso era uma praxe forense, da época que os processos eram físicos, de deixar um espaço para que o juiz pudesse despachar em cima da própria petição. Só o contexto historicamente, esse negócio de 10 linhas. E eu nunca nem vi o juiz fazer isso, né? Usar esse espaço na frente do processo para despachar, né? Deve ser algo bem antigo mesmo,
que eu nunca cheguei nem a ver. Segundo, lembrem-se que quando vocês estiverem fazendo um exame, um concurso, as questões das nossas unidades aqui do AVA, há uma limitação de linhas. Ora, se você dá um espaço de 10 linhas na sua peça, o que vai acontecer no final da sua peça? Pode faltar. Então, se há uma regra, por exemplo, de que você tem que fazer em 150 linhas a petição, se chegar ao final das 150 linhas e faltar o pedido, né, o pedido é uma das partes mais importantes da peça, certo? Então, você terá parte da sua peça, que é o pedido, deixando de ser corrigida, pois o que passa do número de linhas que é estabelecido, ele é simplesmente ignorado, certo? Então, é bom que não deixem esses espaços muito grandes, certo? Então, aí você deixa umas 2 linhas só para uma questão de organização. E aí vai qualificar o Tiago, né? Então, você está o arquivo do caso 1 aí aberto, e aí o Tiago, tem lá, Tiago, não vamos botar ex-namorado não, porque ex-namorado não é qualificação de ninguém, né? Tiago, brasileiro, solteiro, bancário, residente na Rua Machado de Assis, 1967, no Rio de Janeiro. E aí, informações que são importantes, como, por exemplo, CPF e RG, que não tem, vocês botam CPF entre número tal, não botem número, não inventem número, botem XXX, né? E RG também entre parênteses, certo? Depois de qualificar, aí vocês vão colocar, vem, né, por intermédio de seu advogado, né, algo mais ou menos assim, né, ou por seu advogado infracinado, ou por intermédio do seu advogado. O importante nessa questão de logo depois que você coloca que é advogado, você bote entre parênteses procuração em anexo. Isso, pessoal, a questão pode até nem pedir, certo? Mas, se você é advogado, tem que ter procuração para atuar em nome do seu cliente, certo? Então, não que você vá redigir a procuração, não é isso. É que você tem que demonstrar o conhecimento de que sabe que, como advogado, deve ter procuração, certo? Então, botem entre parênteses. E se não botar? Olha, se não botar, pode ter prejuízo, porque tem questão. Eu vou sempre citar o exame de ordem e vocês ampliem, né, para qualquer outro tipo de concurso que tenha peça prática processual e também para o nosso ambiente virtual. Certo? A questão pode nem exigir isso como item obrigatório, certo? Você ter procuração. Ou indicar que a procuração, que tem procuração. E aí, se não exigir, você não perde nada. Acontece que se você não coloca e a questão exigir que você deve indicar o conhecimento de que tem que ter procuração, aí você tem o prejuízo de perder pontos. Então, coloque, né, o que é de mais nunca perde ponto, só perde ponto o que é de menos. Tranquilo? Então, você vai colocar dessa forma. Vem por seu advogado, eu estava falando do advogado, por seu advogado, infracinado, conforme procuração anexa, respeitosamente a presença de Vossa Excelência. Aí o verbo, pessoal, o verbo também é importante. O verbo vai pontuar também. Você pode ter, em questões que exijam que você saiba qual é o verbo correto a que se refere à peça. Então, no caso de prisão, de relaxamento de prisão em flagrante, nós vamos requerer. Então, você vai, a presença de Vossa Excelência, requerer
o relaxamento de prisão em flagrante, certo? Até agora tudo bem? Estão acompanhando direitinho? Estão fazendo aí? Sim, né? Então, tranquilo. Pessoal, aí vem a parte importante, certo? Da qualificação. Então, quando diz que você errou a peça ou não botou o nome da peça direito, isso é óbvio que se você fazer uma peça totalmente inadequada, né, não pontuará em nada. Mas você simplesmente colocar que a peça é um relaxamento de prisão e acertar a peça no seu nome, isso também não pontua, certo? O que pontua é você saber qual é a fundamentação dessa peça. No nosso caso, o relaxamento de prisão, o fundamento legal dele é o inciso 65, certo? Do inciso 65 do artigo 5º da Constituição Federal, certo? É, tranquilo? Então, vocês vão fundamentar o pedido no inciso 65 do artigo 5º da Constituição Federal e 310, 1 do CPP, certo? Então, o que pontuaria? Você saber qual é esse fundamento. Então, você vai botar, requerer o relaxamento de prisão em flagrante com fundamento no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal e artigo 301, inciso 1 do CPP, pelos seguintes motivos, certo? Então, aí, do que nós vimos até agora, nós teríamos já como critério de avaliativo de pontuação de uma peça processual para as nossas unidades, essas que já estão disponíveis para vocês, e para, né, concurso público, já dois aspectos de pontuação: o endereçamento correto, né, e o fundamento legal da peça. Ok? E aí vocês vão abrir 3 tópicos, né? Vocês vão botar o tópico os fatos, vão botar o tópico do direito e o tópico do pedido. Você tem que se preocupar muito com os fatos. Olha, pessoal, os fatos, eles são o enunciado da questão, certo? Obviamente, você só vai dar uma arrumada nele, né? Para contar uma historinha, desde que você mantenha clareza, coerência, sequência lógica, evitar repetição de palavras, né? Regras da língua portuguesa, né? Aplicação correta. E apontar, no caso, onde é que está a ilegalidade cometida, né? A gente já viu que tem uma ilegalidade material, porque nós concordamos aqui no nosso grupo que não é uma hipótese de flagrante, de quase flagrante, como é alegado na questão, certo? Então, nos fatos, você tem que deixar claro isso. Como é que você vai fazer isso? Eu vou dar um exemplo. Ora, não necessariamente, você não é para copiar aqui, certo? Não é para copiar aqui o que eu estou mostrando para vocês, né? Obviamente, cada um vai narrar os fatos da maneira. Cada um tem sua técnica legislativa. Pessoal, na tela de vocês estava um abandono material, né? Falando, perdi, foi tudo aqui. Então, o que tem a ver abandono material? Porque eu apresentei o slide errado. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos colocar o certo, né?
Abandono material é direito penal 3, né? Então, tá aparecendo agora certo, não tá? Pelo amor de Deus, né? Também vocês nem avisam. Tá correto aparecendo agora aí o endereçamento, Sâmia? A Sâmia vai ser a minha monitora, que ela é a mais participativa. No fim, ganha um prêmio. Mas o professor estava certo, foi só alguns instantes que o senhor colocou aquele abandono ali que ninguém nem prestou atenção. Ah, tá certo. Eu não sei de onde foi nem que veio aquilo. Mas vamos lá. Então, o endereçamento vocês já fizeram, seria mais ou menos isso. A qualificação seria mais ou menos isso, né? Então, Thiago brasileiro, solteiro, bancário, portador da cédula de identidade, aí não tem número, né? Inscrito no cadastro de pessoa física do Ministério da Fazenda, que seria o CPF, também não tem. Residente domiciliado na rua Machado de Assis, 167, nesta capital e comarca, ou seu advogado infraassinado, conforme procuração anexa, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer o relaxamento de prisão em flagrante, com fundamento no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, pelos seguintes motivos. Pessoal, um alerta. É óbvio que a gente está fazendo aqui, né, escrevendo uma petição, dando a solução do problema em uma aula. E vai ser algo bem simples, né? Algo bem enxuto. Nós não vamos botar aqui doutrina, jurisprudência, porque nem dá tempo. Obviamente, quando vocês estiverem elaborando as peças cobradas nas unidades, né, ou tiverem nas suas práticas, vocês podem fazer algo mais trabalhado, né? Então, colocar jurisprudência, colocar doutrina. No nosso caso aqui, é porque nem dá tempo. Coloca também, pode colocar. É o seguinte, esse negócio de fundamentar com todos os dispositivos legais, certo? Segue a mesma inteligência, o mesmo raciocínio. Tem, Sara, quando terminar tem que enviar pelo AVA. O mesmo raciocínio que eu falei da procuração, né? Se você tem mais de um fundamento legal, certo? Você coloca eles. No caso aí eu não coloquei, mas você deveria colocar. Por quê? Porque o espelho de correção pode ser assim. Fundamento legal, artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal ou 301 do CPP. Se for dessa forma, você colocar um ou outro, você pontuaria. Mas, às vezes, o espelho de correção vem assim. Fundamentação legal, 1 ponto. Aí divide meio ponto para quem coloca o artigo 5º, inciso 65, e meio ponto para quem coloca o artigo 301, ou seja, a pontuação é para quem coloca tudo. Então, sempre coloquem o mais, né? Porque o mais nunca perderá ponto. Você, no máximo, que vai fazer é não ganhar nada, mas também não perde, certo? Então, coloca também. Tranquilo? Logo depois, né, eu pedi para vocês abrirem 3 tópicos que nós vamos trabalhar dos fatos, do direito e do pedido. Então, os fatos, você vai fazer, conforme eu disse, uma síntese, né, do que foi trazido pela questão. Então, seria só você narrar, né, o que aconteceu, tipo, o judiciário foi preso em flagrante no dia tal, sob a alegação de estar supostamente praticando o crime de tráfico de drogas, ocorreu porque sua ex-namorada, iniciada em inquérito no dia anterior, pelo tráfico, né, afirmou que o indiciado lhe fornecia, que na ocasião da prisão não foi encontrado com o indiciado qualquer objeto ou substância que o relacionasse ao tráfico, né, mas a autoridade entendeu que na hipótese haveria flagrante próprio ou quase flagrante. E aí que ele, quando foi até a unidade, né, a delegacia, afirmou que nunca se envolveu em nenhum tipo de ilícito, né,
principalmente o tráfico de entorpecente, que trabalha, né, que tem carteira assinada, isso é importante para alguns pedidos, né? E mesmo assim lavrou-se o prisão em flagrante. E seriam os fatos. Obviamente, né, pessoal, não é para que vocês copiem isso, é só para que vocês vejam como é que vocês vão fazer. Depois, no direito, você vai apontar que o flagrante que o delegado justificou a prisão seria o quase flagrante, que é o do 302, inciso terceiro, certo? E vai salientar que não é o caso do flagrante, né? Então, só para lembrar aqui a vocês, o que diz o 302, inciso terceiro, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido por qualquer pessoa, em situação que faça presumir-se autor da infração. Tranquilo? Então, esse seria o do direito. E, por fim, vocês vão fazer no terceiro tópico o pedido. Ante o exposto, requer Vossa Excelência afastar da hipótese de flagrância, determinar o relaxamento da prisão, colocando o indiciado em liberdade. Termos em que, ouvido o digno representante do Ministério Público, expedindo-se o competente alvará de soltura, pede deferimento. Então, pessoal, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão fazer durante o tempo que resta da aula, certo? Eu vou deixar a, a nossa sala aberta para que vocês fiquem tirando dúvidas, certo? E em seguida vocês postam no AVA, certo? Quando forem sair da... Quando terminarem... Não, Isadora, você faça do jeito que você quiser. Faça só com o tamanho da letra 12, né? Que é para não ficar muito pequeno, né, na hora de... lembrando que essa atividade vocês têm que, quando terminarem, só por garantia, se postarem mesmo, eu dou uma conferida lá no AVA se a atividade de vocês já está postada. E aí, lembrando que o acordo que eu tenho com vocês é que essa atividade já começa a contar nota para avaliação final de vocês e que a nota dessa atividade que tenha, que é colaborativa, né? Ela pontua de 0 ou 10, né? Quem fez 10, quem não fez 10. Fiquem à vontade para perguntar, certo? Se quiserem trocar figurinha com os colegas também, fiquem à vontade, certo? Eu vou estar aqui só à disposição de vocês, tá? Beleza? Professor, antes do Oi, senhor Ana. sair, deixa eu Não, só eu lhe não vou perguntar uma sair, não, eu vou coisa. ficar aqui. Não tem nada a ver com a peça que a gente está fazendo hoje, não. Eu já posso enviar o artigo do jeito que está? Eu tinha te prometido só fazer uma correção na introdução, né? Eu vou te Pois, dizer o que é, certo? certo, Tu está captando na introdução o teu trabalho como pesquisa, denominando de pesquisa. certo. Não, não faça isso, chame de trabalho, porque pesquisa ela é anterior ao trabalho, Tá, certo? Então é só isso. E nas palavras-chave, palavras que não significam nada, tipo tem lá lei, certo, eu tiro, certo? né? Porque palavra-chave, Ana Lourdes, é aquilo que indexa seu trabalho, é aquilo que a pessoa vai procurar, certo? E vai encontrar o seu trabalho. Uhum, Se ele procurar lei, né? Lei é o quê, né? Não guarda relevância com a temática. certo. Se for uma lei específica, por exemplo, lei, não, só vou dar um exemplo genérico, Lei Maria da Uhum, Penha, Lei uhum, Carolina Dickmann, aí pode colocar mais específica, mas a palavra solta lei não indexa o trabalho. tá, É só isso que eu tinha para observar, você pode mandar. certo. Aí eu ajeito, o senhor quer ver ainda ou eu posso mandar? Pode mandar, pode mandar. Porque se a gente passar para a terceira fase, aí a gente corrige o que tiver de corrigir, né? Exatamente. Pois tá bom. Obrigada, professor. Nada. Larissa, o
o trabalho está aberto até o dia 2. Eu queria, certo? Gostaria muito que fosse feito agora durante a aula, já que é uma atividade colaborativa e que a pontuação será gratuita, né? Professor, eu vou tentar Então, fazer agora, mas é porque minha filha tá usando o computador ali na aula dela, sabe? Eu vou tentar fazer aqui no celular. Talvez eu não consiga a tempo, né? Porque no celular é um negócio meio vá difícil. tentando aí, vá tentando, Tiago. Gabriel, tem como fazer no celular, não é só você ter um editor de texto no celular. Mas se for o caso, se ficar inviável, certo? Eu recebo, né? Não tenho como não receber, não, no final da tarde. Eu não vou complicar a vida de vocês por conta de uma dificuldade tecnológica, não, viu? Sâmia, sobre essa sua questão das informações faltantes, né, com o CPF, coloque ou CPF bote CPF entre parênteses, viu, que é melhor, porque você já se acostuma como as orientações do ambiente virtual determinam que sejam feitas, certo? Tá ok, professor, obrigada.
Professor, tá aí? Sim, pode falar, pode falar. Onde é no AVA que eu encontro esse caso aí, aqueles slides que o senhor estava mostrando? Em que parte do AVA? Não, os slides da solução do caso não estão lá, não. Certo, Mas o caso vai tá em material complementar e atividades, caso 1. certo, mas tá aqui. E outra coisa, como eu faço para enviar? É aqui também, né? Caso É 1? aí também. Tá bom, obrigado.
Sim, Larissa, a aula vai ficar salva no áudio.
Isadora, você não pode se identificar de forma alguma, certo? Você não bota seu nome, você bota só advogada. Como a questão traz o Rio de Janeiro, você coloca Rio de Janeiro, certo? Matheus, vou ver seu problema. Matheus, desculpa, mas é porque o teu nome é Cícero Matheus, e aí quando foi gerada aqui a frequência, não registrou, não achou pelo nome, sabe? Mas eu já corrigi lá, viu? Se tiver muito ruim de fazer, Gabriel, deixe para complementar à tarde, quando você tiver acesso ao computador, não tem problema não. Se você acha que não vai sofrer, acho que vai sofrer demais com isso. Professor, a questão do flagrante impróprio também não tem nada a ver, né? Porque, pelo que diz, o flagrante impróprio é logo após, né? Isso? Havendo a perseguição e tudo mais. Exatamente. O que você tem que bater é que nesse erro aí que houve, né? Erro material, já que a situação não caracteriza esse tipo de flagrante. Tá certo. Mas, Juca, aqui só uma dúvida, por favor. Se como Pode falar. como seria crime permanente, dependendo do verbo, né? Ele não necessariamente teria que estar sendo perseguido, né? Mas o caso. Não, eu entendi, mas tipo, se Não, tivesse dentro da legalidade se material, que eu tivesse, por digo. exemplo, ao invés de dizer forneceu, né? Porque lá ela diz, a Maria José diz que ele forneceu a droga. Fornecer é instantâneo, né? Mas se por acaso encontrassem ele com um depósito de droga, aí o crime é permanente. A qualquer momento o flagrante poderia ocorrer. Mas aí não seria nem o caso de quase flagrante, seria de flagrante próprio mesmo, né?
Ah, entendi. Professor, o pedido eu faço ao Ministério Público, né?
O pedido, Sâmia, são 3 conteúdos: a intimação do Ministério Público, o relaxamento da prisão e a expedição do alvará de soltura. Ok, Thiago, beleza, tranquilo, viu? Fique tranquilo. Sara, eu já vi, viu?
Quem já entregou, né, pessoal, que está liberado aí, pode... Eu já fiz a frequência também. Hoje, para onde é que eu envio? Eu acho que você falou, eu não prestei atenção. Você vai lá no AVA, na disciplina, Uhum. aí material complementar e atividades, aí clica lá no caso 1, aí tem lá a opção de... Tá bom, achei. Obrigada. Professor, Oi, pronto, já fiz as alterações e já enviei, viu? tá ok. O trabalho para o nosso trabalho, o artigo, viu? Tá certo. Pois tá bom, obrigada, professor. Ah, eu já vi, Isadora, a sua entrega, viu? Já tá lá. A Sâmia também. Tô até quarta. Tchau, Sâmia, até quarta. Gabriel e Larissa, eu vou fechar a sala, certo? Só porque eu tenho aula no horário F, tá bom? Mas vocês podem continuar aí e para postar. Qualquer dúvida, vocês podem chamar pelo WhatsApp, tá? Porque eu vou ter que fechar a sala para abrir outra, tá bom?